Bom, pessoal, a gente vai falar sobre o atual cenário da GD no Brasil, né? E o objetivo é o que a gente vai esperar da geração distribuída em 23. Eu acho que para isso a gente tá com o que tem de melhor aqui, né? A gente tem distribuidores de várias regiões do Brasil, a gente tem empresas de distribuição com várias linhas de atuação, com várias pegadas diferentes. Cada um tem a sua abordagem do mercado. O Felipe estava lá fora. Estava lá fora. Felipe Cunha, da Mara, camisa preta. É um grandão. Felipe Cunha. Baiano. Pessoal, eu vou começar, tá? Porque o nosso tempo é limitado. Primeiramente, eu gostaria de agradecer muito a presença de todos vocês. E eu gostaria, para a gente começar esse meeting, levantar um conceito importante sobre GD. Tá? Até 2012, o consumidor que estava ali no mercado cativo, ele podia gerar sua própria energia. Só que o que é que acontecia? A energia que ele injetava, ele perdia. Então, a gente tinha algumas PCHs trabalhando nesse formato e a gente tinha também algumas empresas com cogeração atuando dessa forma. Eu experimentei isso porque, como a gente trabalha com o Mercado Livre, a gente passou a migrar alguns consumidores que tinham essa condição. E em 2012, criou-se um mecanismo para que você pudesse se beneficiar dessa geração injetada, que é o que a gente chamou de sistema de compensação. Né? Mas antes, em 95, já existia a figura do autoprodutor. E o que é que a gente teve nessa época? Né? Na década de 70 e 80, a gente basicamente só tinha hidroelétrica para desenvolver e era a única forma de gerar energia, tirando térmica, né, claro. E isso foi o vetor, foi o motor de desenvolvimento da nossa matriz energética, né, elétrica e energética. Na década de 90, início de 2000, a gente passou a ter a eólica. Então, quem for um pouco mais antigo, viveu aquela época da eólica, você olhar ali no Rio Grande do Norte, cheio de eólica, a gente teve problema de despacho lá no sul do país também. E foi muito bacana também para o desenvolvimento do país. Só que, a partir de 2012, a gente passou a ter o advento da energia solar. Né? Tudo isso é uma questão de avanço tecnológico. Né? A gente tinha uma geração que era muito grande e muito limitada, geograficamente, que era a água. Depois a gente passou a ter uma geração também grande e também, de certa forma, limitada, que era a eólica, e a gente passou a ter a solar. A solar é modular, facilmente instalável. O Brasil, a gente tem lugares bons e ótimos. Não tem como dar errado a instalação de solar. Cara, os chineses ali já fizeram todo o trabalho difícil. O negócio é relativamente fácil de instalar. O sistema todo é plug and play. Na hora que você vai para consumidores grandes, industriais, chegou aqui, ó. Faz o L. Chegou a máquina. Isso aí, porra, energia. Gente, perdão aí. Tá? E beleza. Por que eu falei isso? Porque a gente tem que entender que geração distribuída, ela é o ato de gerar energia próximo aos centros de consumo, de forma descentralizada. Então a gente sai das grandes usinas hidroelétricas, das grandes solares e das grandes eólicas e passa a gerar de forma, vamos lá, não é menor, é que eu estou falando aqui de usina de 1 giga, 2 giga, tá? E passa a gerar com usinas menores próximas aos centros de consumo. E nesse ponto, a gente tem tanto o mecanismo do sistema de compensação como a autoprodução. E aqui a gente tem 2 pontos. Os dois mecanismos estão passando por processo de avanço. O sistema de compensação por mudanças agora no início de janeiro e o sistema de autoprodução passou por mudanças em março desse ano. Então, como provocação, eu vou passar aqui o microfone para os meus queridos amigos. Eu vou começar pelo Felipe, que é quem estava aqui há mais tempo. Felipe? Oi, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Como é que você vê, seja aí no âmbito de mercado livre ou cativo, o que é que você vê que as mudanças que a gente vai ter, que a gente teve agora em março no mercado livre, que a gente vai ter em janeiro no mercado cativo, como é que isso vai impactar na GD? Qual é a sua visão? Qual é a visão da Mara? No início aqui, Felipe, eu falei assim, que a gente tem empresas de várias regiões, cada um atende um tipo de integrador.
com um tipo de cliente. O Brasil é um país muito grande e acaba que, pela região que a gente atende, dá uma vivência para a gente diferente. A gente atende um tipo de consumidor diferente. E aqui a gente tem gente do país todo, do sul ao norte, tá? E o que é que tu vê aí? O que é que tu tens visto no mercado e qual a expectativa da Amara com essas mudanças? Boa. Eu vou trazer também um pouquinho da visão do que tem acontecido lá fora, em outros países, para cá, tá? Seja a questão da legislação, seja a questão do Mercado Livre, seja da 14.300, que estamos na boca aí da virada, nós temos eu particularmente acho que é uma visão muito míope que o setor está tendo sobre essa questão da 14.300 ou não. Neste momento agora, nós estamos até a Amara, com o nosso CEO, está lá na COP27, participando lá da cadeira da COP27, falando sobre as questões das alterações climáticas lá no Egito. E o que a gente tem para ver neste mercado de solar é que só vai crescer. Independente de o que venha da 14.300, se porventura algum dia vier algum tipo de taxação que inviabilize ou torne cada um pouco menor o setor, com certeza virá outros subsídios de fomento para que a solar, não só a solar, mas eólicas e todas as fontes renováveis, venham a crescer novamente. Em relação a essa questão do mercado livre, imagina a loucura, porque nós estamos vivendo a primeira onda de baixar a demanda um pouco para permitir a entrada no mercado livre de empresas com cargas ou industriais e comerciais um pouco menor. Mas imagina que isso vai partir para a parte de residencial. Então, nós estamos vivendo lá fora, Europa, Itália, Portugal, na verdade Espanha, Estados Unidos, uma situação que todo mundo está investindo em solar, todos em renováveis, e a parte de mercado livre, que já é realidade para eles na parte de residência, você começa a envolver uma questão de estudos e aplicabilidade de engenharia nas instalações muito maior do que hoje tem aqui. Porque, querendo ou não, apesar de toda a dificuldade da concessionária, a parte de instalação é muito fácil, né? Imagina que você vai instalar um sistema hoje na casa de um cliente, que você ainda vai ter que auxiliar ele a escolher qual a tarifa e qual a modalidade que ele vai ter para utilizar. Fora isso, além de tudo, ainda controladores horários para poder dizer que horas que ele injeta na rede, que horas que ele consome e que horas é melhor ele usar solar no dia para as suas aplicações. Então, assim, respondendo sobre essa questão do setor, só vejo que só tem a crescer. Essa parte de mercado livre de energia para residência ou para demandas menores só vai ser, eu acredito que também vai ser uma revolução grande no setor, e que já é realidade ali, né? E só vai melhorar. Não tenho outra visão sobre isso, não. Vamos para o nosso próximo amigo. Só fazendo um ponto aqui, tem uma coisa que o Felipe falou que é muito interessante. Além da questão de novos subsídios, é que, às vezes, quando a gente sai de uma condição muito boa para uma boa, dá aquela percepção de que tá ruim, né? Mas, assim, como eu trabalho com o Mercado Livre um pouco mais de tempo, o que é que acontece? Em dezembro de 16, até dezembro de 16, a autoprodução com energia solar ela dava 80% de desconto na demanda. 80%. E a partir de janeiro de 17, passou a dar 50%. Então, naquela época, você dizia, acabou o solar. Não presta mais, vai cair de 80% para 50%. E hoje está todo mundo correndo atrás de solar, porque dá 50% de economia, né? Então, o ponto também é a gente apressar para os caras, é porque antes era bom demais. O custo de energia só sobe. Antes era bom demais, vai continuar bom. E se tu não for agora, tu vai perder isso aqui também. Mais ou menos isso aí. Bom, boa tarde, pessoal. Meu nome é Guilherme Nagamini, sou da L8 Energy. Com relação ao tema em si, eu vejo na visão da L8 Energy só tem a crescer realmente, né? A geração distribuída é uma modalidade que democratiza muito, né, a utilização da energia e poder gerar sua energia perto de onde você vai consumir, né?
A geração distribuída, por conceito, é exatamente isso, saída centralizada, né? Então, isso é uma realidade, né? E eu vejo com bons olhos não somente você poder ter esses subsídios regulatórios, né, para você poder entrar no Mercado Livre, né, para você poder produzir a tua energia, estar falando sobre a utilização do fio, porque ainda assim vai alavancar mais outras tecnologias e mais outros serviços, mais outros conhecimentos. Por exemplo, se a gente tiver que fazer todo o monitoramento, se a gente vai começar a ver a tarifa horária, vai começar a ver, em fora ponta eu vou consumir tanto, eu vou acionar meu banco de baterias, né? Isso tudo é automação, né? E isso tudo ainda está no papel. Tem tudo muito para desenvolver, né? Então, por essas e outras que eu vejo que não tem como frear a velocidade que tem crescido, né, o setor da geração distribuída e principalmente relevante a solar, porque o solar ela de todas as fontes de energia é aquela que consegue colocar mais perto ainda do consumidor, né? Você consegue gerar uma potência adequada, não tão grande, não tão pequena, perto do teu consumo. Mas se você vai começar a interagir com isso, entrar no mercado, começar a contabilizar, você vai ter que ter uma automação, você vai ter que ter equipamentos inteligentes, você vai ter que ter todo o monitoramento. Então, para mim, é um mercado muito grande ainda, fora da geração, além da geração de energia que a gente está trabalhando. Excelente. Vamos agora para o nosso amigo lá do sul do país. Ítalo, trouxe seu helicóptero para ficar brincando aqui hoje? Estamos com ele aí. Posso dar uma voltinha? Perfeito. Não é? Vamos passar por cima do Mineirão, o Mineirão que tanto nos ajudou. A gente que não ajudou, né? Deixou o Vasco, mas beleza. Ítalo, para a Next, para o perfil de cliente que vocês atuam, do ponto de vista tanto comercial quanto estratégico, o que vocês estão vendo aí sobre essas mudanças? Perfeito. Prazer falar com vocês aí. Nós até começamos a conversar, né? Nós somos de GD, né? Quando a gente começa a falar Mercado Livre, muitos dos integradores até têm um susto, né? Nós começamos a tirar essa questão porque, principalmente Sul, né? Começou muitas usinas para locação. Nós percebemos que a GD é um ponto de partida para isso, para fazer essa união com o Mercado Livre. Então, a perspectiva da Nexen, né, é que nós vamos mudar o nicho de mercado. Nós temos ainda um bom tempo aí para trabalhar muito no mercado autoconsumo, que é o monofásico, mas a gente vê já com essas novas normativas, essas novas mudanças, com essa liberdade de você poder escolher a sua energia, a sua tarifa, de realmente ser um bom investimento, começar a colocar essas usinas, principalmente para Mercado Livre. O que nós da Next estamos fazendo é incentivando, informando os integradores, apresentando para eles o que está acontecendo lá na Europa, nos outros países, né? Estamos implementando já produtos dentro, exemplo, já Smart Meter, já casa inteligente, para começar realmente a fazer a união de todas as tecnologias, porque para você saber qual a melhor tarifa ou qual o melhor momento se você vai usar a energia que você está gerando, ou que você está armazenando, ou que você vai pegar da concessionária, como o Naga falou, precisa de tecnologia, precisa de equipamentos, né? Então, nós já estamos preparando tanto o nosso pessoal interno, né, como também alguns integradores capacitando com esses novos produtos para daí sim ir para o mercado mais maduro. Porque nós estamos com um pensamento que a grande sacada vai ser daqui a pouco, quando nós começar a só gerar crédito para realmente rentabilizar, né? Nós começar a vender essa energia. Então, a estimativa dos próximos anos é muito otimista para essa nova mudança de cenário. Claro que temos muito ainda, atingimos 2% aí
dos medidores, vamos dizer, instalados, né? Então nós temos muito para fazer, mas o nosso pulo, vamos dizer, pulo do gato vai ser muito mais rápido, né? Nós vamos, como a China, né? A China partiu já do telefone fixo para o celular. Nós ficamos monitorando isso, né? Então, acredito que vai ser muito boa e preparar os integradores que o Mercado Livre não é um concorrente, não é, pelo contrário, ele precisa de placa, ele precisa de tudo, né? Então, ele precisa de pessoas para instalar, para dar manutenção. Então, é uma nova fonte de renda e renda recorrente. Nesse ponto, só para terminar o Ítalo, tem um ponto muito importante que o Ítalo falou, que é sobre o movimento, né? A gente não vai olhar. A gente lá na Merx também, a gente tomou a seguinte decisão. O comercial fica, vai abrir. Agora tem 85 milhões, o que é que a gente vai fazer? Eu disse, a gente vai deixar todo mundo nesses 85 e vamos pegar os grandes, que a gente já trabalha, não vamos bater. Porque o que acontece? Quando abrir o mercado, minha leitura, o mercado vai... Cara, se você se preparar bem, o mercado lhe acha. Porque vai faltar gente capacitada, vai faltar bom produto, vai faltar quem saiba fazer, e a demanda já vai existir e a procura já vai existir. Então, acho que a gente vai sair de um mercado onde a gente tinha que atacar para ser um mercado onde a gente tem que atender. Eu acho que como os distribuidores, né? Eu acho que se a gente começar, o Ricardo podia até tocar nesse assunto lá atrás, o Ricardo tem muito tempo aí em distribuição. Antigamente, o distribuidor tinha que ir até a ponta e ajudar o cara a vender. Hoje em dia, tu tem uma boa marca, tu tá lá, o cara vai até você para comprar, né? Aí eu queria aproveitar essa experiência do Ricardo aí no varejo e dar essa introdução. Legal. Aí. Pessoal, boa tarde. Como o Fábio disse aí, eu tenho uma vivência um pouco extensa aí já na distribuição, desde 2016, né? Fui executivo de uma empresa que foi a maior do mercado aqui no Brasil até então. Fiz a abertura de uma operação de distribuição México, Colômbia. Então, a gente acaba trazendo um pouco de conhecimento de fora, né? Mercados que não estão evoluídos, como o Brasil, e mercados que já estão um pouco mais à frente. Para vocês terem uma ideia, a GD na Colômbia começou em 2019. Né? Então, a gente vê que tem mercados que de fato, nem sequer começaram a engatinhar, né? Na verdade, nasceram agora, né? E esse tempo que eu tenho de mercado aí, tem o Marcos Probank aí, que o Marcos também com todo respeito, mas dinossauro do mercado aí, né? Também já passou por poucas e boas aí, né? Então, enfim, como vários outros aqui. Eu queria fazer, na verdade, uma provocação. Quantos de vocês, a gente está falando sobre abertura de mercado, quantos de vocês aqui que têm o conhecimento de falar, poxa, a lei 14.300, hoje eu tenho conhecimento, né? No momento que o meu integrador, né? No momento que o meu cliente liga perguntando, eu consigo responder. Assim, é só uma provocação, né? Porque eu acho que quando a gente fala sobre lei, né, 14.300, foi aprovado, aí fica aquele desespero, várias lives, né, do pessoal fazendo e falando. Inclusive, aproveito aqui até para poder parabenizar o pessoal da Ecore, que na época fez uma live bem bacana, de 2 horas lá, que falaram bastante a respeito. Né? Então, parabéns lá para os amigos da Ecore, Leandro e o time. Né? Então, assim, aí você tem a 14.300. O pessoal usou isso, às vezes até para assustar o cliente final. Né? E começou aquela correria, vai taxar. E, na verdade, taxação não seria a palavra correta para a gente usar, né? E sim a tarifação. Porque quando a gente começa a falar sobre taxação, querendo trazer isso para nós como um argumento de vendas, a longo prazo a gente não tem, de fato, um argumento de vendas. É um problema. Isso é um ponto importante. Assim, a gente fazer a educação do mercado para, primeiro, ele entender que ele vai entender que se ele for agora, ele se beneficia, mas ele também tem que entender que o que está acontecendo não é exatamente injusto, né? Porque tudo passa da questão de ser justo ou não. Às vezes uma coisa lhe beneficia ou não, às vezes você não vai ter um benefício daquilo, mas se você nota que ela não é injusta, você aceita ela de forma mais simples, né? Eu acho que isso passa por educar o mercado. Né? Exatamente. E a educação do mercado, né? Eu acho que assim, questão um pouco de cadeia, né? Então, assim, quando a gente... A educação do distribuidor, ela vem o quê? Do fabricante. Então, a gente tem ali uma determinada educação. A educação do mercado, de forma geral, de integradores,
A distribuição também faz parte disso. É óbvio que a distribuição não é responsável por isso. Por favor, não me entendam ou interpretem mal. Mas também faz parte porque a gente tem que trazer coisas de fora, né, visões de fora, para que possam corroborar com tudo aquilo que fica na visão. E aqui eu dou até um tiro no pé, tá? Os meninos aqui vão falar mal de mim depois. Mas assim, eu acho que o integrador, ele é quem trabalha por todo mundo. Né? Exatamente. O integrador é o cara que ajuda todos nós. Na verdade, não é tiro no pé, não. Na verdade, é uma realidade. O integrador, eu acho que é a pessoa na cadeia que tem que ser mais valorizada, porque é o mais importante de fato. Então, entendeu? assim, é trabalho, até responsabilidade da gente dar suporte para eles. Exatamente. Até porque o passivo tá tudo na mão do integrador, né? Você fez ali da usina qualquer tipo de problema que acontecer ali, com certeza a primeira pessoa que vai ser procurada pelo cliente são vocês, né? Ó, Depois... o Breno deu uma ideia aqui. Ó, quem é integrador aqui para levantar a mão? Só pra gente ter uma ideia de como é que tá o negócio aqui. Aí. Legal. 87,32% do público hoje. Já tem uma galera. Mas assim, então assim, quando a gente fala sobre abertura de mercado e tudo mais, tem a Lei 14.300, que é o que é o nosso mercado de fato, é o que a gente tem que se preocupar aqui, né? E na verdade eu acho que não tem uma preocupação. Como o Fábio bem disse, depois que já passou todo esse momento, eu lembro que quando foi aprovado, nós recebemos e-mail, nós do papel de distribuição também, recebemos e-mail do pessoal de mercado xingando, dizendo que todos os distribuidores tinha a ver com isso, porque estava todo mundo ganhando e etc, etc. E, na verdade, não. Hoje, eu acho que o pessoal já conseguiu entender um pouco mais, né, e viu que é uma tarifação. E, de fato, é algo que, se a gente for analisar, né, é algo que, querendo ou não, é justo. Né? A gente está usando uma determinada infraestrutura, então, assim, a gente mais ou menos igual o pedágio. Né? A gente entra numa rodovia, a gente tem que pagar o pedágio. Então, seria mais ou menos isso, infelizmente. Né? E a gente gostando ou não, querendo ou não, vamos ter que aceitar, porque se tornou uma lei. Né? E agora, falando sobre a abertura de mercado, fica uma outra provocação. Tem a PL 414. Quantos dos senhores aqui já conhecem PL 414 ou já leram a respeito? Então, aí quando a gente fala sobre abertura de mercado, PL 414, o Fábio vai conhecer bem aí, né, sobre isso, PLS 1000, enfim. Então, tem uma série de coisas aí que está dizendo sobre a abertura de mercado, as possibilidades, o que está vindo por aí, né, e como nós, na GD, vamos trabalhar nesse mercado. Então, acho que a provocação maior vai nesse sentido, assim, de questão agora de estudo, de se aprofundar em outros mercados. Quando eu digo outros mercados, é mercados que envolvem o solar fotovoltaico. Mas você se envolver em outros mercados, como, por exemplo, no Mercado Livre, autoprodução, e isso tudo vai depender muito de estudo, né? Depende de você entender regras, você precisa ter aquele tempo de parar para entender e ler leis, né, normas. O Fábio vai saber muito mais que eu sobre isso, mas é meio que uma obrigação do nosso lado. Então, por isso que fica essa provocação. Eu falo assim, por exemplo, todo mundo fala que médico ganha muito dinheiro, né? Mas médico estuda pra porra. Pois é. Se cada um em sua área de atuação estudasse tanto quanto um cirurgião estuda, muito provavelmente também iria ganhar muito dinheiro. Como é que eu digo? É um trabalho a fazer em várias mãos, tá? Então, eu acho que agora é um momento ainda maior para o distribuidor prestar suporte, tá? No Mercado Livre aí, isso aqui é a minha bandeira já há uns anos. Então, cara, vem a gente aí, traz cliente, que eu adoro ganhar dinheiro com vocês. E de fato, não vai ser mais um trabalho para fazer apenas a duas mãos. Você vai precisar de uma solução de crédito mais robusta. Você vai falar de usinas maiores. Você vai falar de produtos mais elaborados. Você vai falar de parcelamentos. Você vai falar de condições de pagamento. Então, assim, para tirar um pouco do peso do integrador, dele ter que fazer tudo isso. Eu acho que chega um momento onde ele vai precisar ter uma rede de apoio maior. Eu acredito que seja esse o primeiro momento do mercado, né? É o trabalho de vocês dar essa rede de apoio para os caras, para eles poderem continuar empurrando esse mercado para frente. É exatamente isso. Então, assim, para poder finalizar e passar a palavra para o Breno aqui, mas para poder finalizar é assim, do nosso lado, né, nós se estruturamos, né, e montamos uma estrutura de fato ali com 3 frentes, frente financeira, né, com financiamento aí que a gente está lançando agora início de dezembro, né? Fica o convite aí para todos passarem ali no stand da Edmond, né, já fazer o pré-cadastro, né, pega um cupom de desconto também lá para compra aí do seu kit também, tá? Aproveitando o marketingzinho rápido vai aqui. Vai ter sorteio? Não vai ter sorteio não, já vai ter o cupom de desconto direto. Pode falar, Vila, o Ricardo falando, eu quero o cupom de R$1.000. É 100%? Tá? Então assim, a gente tá trazendo esse financiamento pro mercado, estamos trazendo financiamento de usinas, né, para locação, então, poxa, SPE é difícil, não tem financiamento, nós estamos trazendo isso pro mercado também. Então, a gente está olhando o mercado a 360 e olhando agora a parte de energia. Então, se você tem dúvidas, se você precisa entender um pouco mais sobre Lei 14.300, sobre PL 414, sobre abertura de mercado, PLS 1000, enfim,
A gente está ali, está à disposição para a gente poder bater um papo e aprofundar nesses temas, porque é de extrema importância para todos nós, né? E envolve educação de mercado. Então, tudo que envolve educação de mercado, a gente vê um amadurecimento de mercado, e com o amadurecimento de mercado, a gente consegue ver aí um mercado mais saudável para todos, né? Porque hoje a gente se vê muito em briga de preço, né? Aquele oceano vermelho. Então, vai ser a Lei 14.300, eu acho que ela vai ajudar muito nisso, a dar uma aliviada, né, nesse momento que nós estamos passando aí. É um mercado que não tem barreira de entrada, infelizmente, né? Então, cabe aí um trabalho nosso Agora vai estudar. ter, né? Agora vai Exatamente isso. Eu vejo a 14.300 como uma barreira de entrada. Então, isso vai ser bom para todos nós, com toda certeza. E agora a gente vai encerrar com o último, Encerrar mas o não primeiro. menos importante, com o Breno aí. Breno, qual é a visão da Fotos? A Fotos está um pouco... Começou agora no mercado, né? Vocês têm o quê? 2 anos? Na realidade, a gente começou em 2019, né? Boa. Março de 2019. A gente, assim como o Ítalo falou, focado mais no varejo, no GD. Então, a gente não tem hoje nenhum ramo de atuação na centralizada. Mas a gente compartilha basicamente das mesmas ideias dos colegas aqui. Um dado muito interessante que o Ítalo já citou aqui é que apenas nem 2%, ela não chegou a 2% ainda das unidades consumidoras do país que possuam alguma forma de consumo de energia solar. Então, assim, a gente ainda está falando de um oceano azul, né? Sem muita contar coisa que para o pessoal vai continuar tendo bebê, as pessoas vão continuar saindo da casa dos seus pais, A energia vai continuar subindo. o Não número vai de parar, unidades não. consumidoras vão aumentar. Então, assim, todo mundo fala da 14.300, a gente vê muitos integradores falando que vai acabar a energia solar, vai acabar a GD, né? A gente não compartilha desse pensamento e, muito pelo contrário, a gente incentiva os nossos integradores parceiros a não ter medo. Porque, na realidade, vai provavelmente ter uma limpa no mercado e dos integradores que não souberam estudar a lei, não souberam entender como vai funcionar essa tarifação, esses caras sim vão acabar saindo do mercado. Agora, quem ficar vai continuar com a oportunidade de continuar vendendo solar ou buscar novas opções, partir para o mercado livre, ficar na integração. Então, assim, os integradores, na verdade, antes de ser integradores, eles são empreendedores, né? São empresários. Então, o empresário que tem medo realmente, principalmente no tá Brasil ainda, né? Não iria estar aqui. Não deveria estar aqui, porque a gente vive aí incertezas diárias no Brasil. Inclusive agora 14.300 também sendo ventilado o fato de que pode ser prorrogado por mais um ano, né? Já está nessa discussão lá em Brasília. Então a gente não pode ter medo, a Fotos incentiva sempre que o integrador continue vendendo, saiba argumentar na venda, né? Saiba explicar a diferença do momento atual para um novo momento, a partir do momento que a lei estiver valendo. Não é nenhum fim do mundo, realmente vai ter uma perda de payback aí, mas estima-se em torno de 6 meses. Não, é uma perda momentânea. A gente não sabe o que vai acontecer com o Exatamente. preço do equipamento. Qual vai ser Inclusive, o preço do equipamento que é um a gente acredita muito que o mercado se adequa, né? Então, mercado sempre se adequa. todo mundo precisa vender. Se o integrador tiver dificuldade de vender para o cliente final, o distribuidor vai ficar sem vender, o distribuidor vai baixar o preço para poder vender. Aí, na hora de comprar, ele vai fazer o fabricante baixar o preço para poder comprar e revender. Então, o mercado, no final, ele vai se adequar para que todo mundo continue crescendo. Então, a visão da Fotos, essa é hoje, é de incentivar os integradores, é de buscar novas parcerias que consigam trazer um custo-benefício melhor, óbvio, sem deixar cair a qualidade do produto, sem deixar cair a qualidade do atendimento, que são os principais pilares da empresa, né? Que é preço, produto e atendimento. Então, essa é a nossa visão atual. Eu vou. Desculpa. Pode falar. Pronto, eu vou deixar cada um fazer mais uma consideração. Vou abrir para algumas perguntas. Perfeito. Então, essa é a nossa ideia. Que, na verdade, a gente ainda tem muito a crescer. O mercado está 100% aberto. E vamos com fé que exatamente. Felipe? E, ó, gente, como na verdade, está muito em voga essa questão da 14.300, eu até convido, a gente lançou uma ferramenta financeira gratuita para todos os integradores verem a simulação de como vai ficar qualquer instalação dessa antes ou depois da 14.300. Então, quem for no site da Mara e olhar lá o integrador cadastrado gratuitamente, tem um simulador com todas as tarifas dos estados e concessionárias de cada uma delas. É uma ferramenta orientativa, a gente ainda está em adaptação para todas as regras, porque a gente sabe que tem diversos pontos ainda em aberto, em interpretação de todas as concessionárias,
mas a ferramenta está lá para quem se cadastrar e ver. Resolvemos tomar essa atitude porque existia uma sombra em cima dessa nova legislação e dessa tarifação que iria existir a partir de 6 de janeiro de 2023, e a gente viu que na maioria dos cenários, principalmente da GD, que a gente olhou, não tem nenhum bicho de 7 cabeças. A gente está falando de 6 meses de um payback a mais ou não. Realmente, usinas acima de 0,5 mega para investidor remota realmente tem uma dificuldade maior, onde tem que ter uma operação estruturada, como o Ricardo comentou, o Fábio, de financiamento, de coisa do tipo. Isso aí vai para o Mercado Livre. Exato. Então já vai, Mercado Livre. Então, assim, mas na GD propriamente dita, fica a recomendação, fica a dica. Realmente está tendo um frisson muito grande no mercado e a ferramenta está lá, muito simples, muito fácil, intuitiva, para que vocês possam desfrutar e fazer a simulação e conseguir demonstrar para os seus clientes, ou então realmente fazer ali os cálculos e mostrar para ele que ano que vem ainda tem uma salvação e ainda investir em energia solar ainda vai ser muito bom e muito rentável. E complementando, a gente também tem uma ferramenta que já é do Mercado Livre. A gente tem uma ferramenta, só ligar, falar lá com a gente, se cadastrar, a gente também disponibiliza para fazer todos os cálculos na autoprodução, tá? Tanto Mercado Livre como autoprodução. A gente tá até com o stand ali tá com a Forte Leve ali, tem um standzinho lá, chega lá e pergunta. Se cadastra lá, vocês têm acesso para ficar fazendo as contas. Pega a fatura do grupo A, vai estar igualzinho. Vocês colocam lá e ele faz todas as contas para vocês, diz tamanho de usina, diz payback, diz tudo. Fica à disposição de vocês aí também, tá? Procura a gente, procura aí no Instagram, Responde Mais Rápido, rede social lá, que a gente dá todo esse suporte. Meu amigo da L8. Últimas considerações. Então, complementando aqui, né? Acho que aqui é um âmbito de esclarecimento, de discussão, de tirar dúvidas, né? E uma das coisas que eu vou pedir para todo mundo aqui considerar é combater as informações erradas que tem, né? Quando fala em taxação, já é errado a taxação. Tem um ponto que vocês falaram agora, que o Felipe falou e você tocou de novo, que, por exemplo, como a gente trabalha com usinas um pouco maiores, e às vezes a venda fica muito qualitativa. Tudo fica muito qualitativo. Sim. Cara, não, vai ser bom, vai ser ruim, vai melhorar. E aí, né? Faz só uma pergunta. Quanto? Exato. Meu projeto é esse. Ia ser quanto e vai ser quanto? Aí chega onde o Felipe falou, vai aumentar 6 meses de payback. Aí o cara, peraí. Esse tempo que tu tá discutindo aqui já estava pago o teu projeto. Então acho que é muito importante botar ali no lado, para ver de fato. Toda vez que o cara lhe questionar se fica bom, se fica pior, faz a conta para eles, aqui vai ser assim, tá bom ainda. O cara segue. Exato. Quando a gente fala em taxação já está errado, né? Mas assim, o que seria essa taxação, né? Então, a gente entrou num mundo, né, no fotovoltaico, que ela já tinha subsídio. Então, quando ela já entra com subsídio, parece que é uma obrigação. E daí, quando você vai cobrar o que é correto, né, ou a gente não, mas o órgão que vai cobrar o que é correto, parece que está está roubando, né? Então, assim, uma das coisas que eu mais escuto estão taxando o sol. Gente, como que você taxa o sol? Gente, como é que deixam isso? Assim, eu acho que aqui no CBGD, quando a gente entrasse, devia ter um FAQ de mentiras. Taxação do sol. Não tá taxando o sol, gente. Não tá taxando o sol. Vai acabar. GD, mercadoria concorrente. Gente, não é, gente. Vai vendo aí, porque isso vai ajudar o mercado. Porque Exato. o pessoal vai parar de ficar discutindo e vai trabalhar. Eu acho que isso ajuda muito. Exato. E aí o nosso papel aqui é ser multiplicador de opiniões. Porque essas, vamos dizer assim, fake news, elas estão em toda parte. Então, nós que conhecemos, temos que esclarecer isso. Quando é falado, né, que é 6 meses o payback, o que isso influencia? Você tem um payback diferente de 6 meses para o projeto. Um projeto é diferente do outro. Uma casa é diferente da outra. Você tem essa diferença. Os motivos de compra são diferentes. São diferentes. Eu estou com um cliente aqui que a gente vai fazer lá nele agora, e a gente vai fazer carport, é muito mais caro. Ele disse, não, vai ficar bonito. Exato. Pô, eu pinto a casa para ficar bonito, não ganho nada. Exato. Tu bota um carport e ainda ganha dinheiro, pô. Então, as minhas considerações são essas. A gente está nesse palco aqui, nesse ambiente, nessa feira, né? Exatamente para esclarecer e para poder multiplicar essas informações. Tá? Então, é isso que a L8 sempre tenta fazer, né? Esclarecer o máximo possível, né? E poder disseminar mais o nosso mercado aí. Tá?
Vamos lá. Perfeito. A consideração da Nexen é o seguinte: todos aqui são do setor solar, né? Quem aqui que tem um sistema solar instalado em casa? Erga a mão aí, por favor. Quem tem um sistema em casa? Dão uma olhada à oportunidade que tem entre vocês. Então é isso que eu digo. O mercado está ali, pena começando. Não vamos entrar nesse caos que vai ficar ruim o ano que vem. Nós somos de um estado de Santa Catarina, que é uma das energias mais baratas do Brasil. E nós estamos em 5º no ranking de instalação do Brasil. Lá o payback é 5, 6 anos. Aqui em Minas, se não falha a memória, 3 anos, no máximo 4 anos. Se nós for para o Nordeste, baixa mais ainda. Então, assim, ela é rentável, ela é hoje o melhor investimento. Quem trabalha muito com a parte financeira, nós temos já alguns economistas que já estão desenvolvendo alguns produtos financeiros, porque hoje é o melhor investimento. Em vez de você comprar uma casa, um alugar, vamos dizer, um apartamento, colocar uma usina é o melhor investimento, é a melhor rentabilidade. Então, o que a Nexen quer deixar para todos os integradores que continuem esse mercado, se especializem, principalmente isso. Nós vamos vir agora com uma leva de inversores híbridos, a parte off-grid, carregamento veicular, mobilidade elétrica. Nós nem começamos a ver isso. Se nós, um exemplo, se nós, Nova York, Central Park, você tem lá 40 carregadores disponíveis para carregar um carro. Se nós sair aqui de Belo Horizonte até Juiz de Fora, com um carro elétrico que não faz uma autonomia razoável, vai ficar no caminho. Então, nós nem começamos a utilizar todo o portfólio de produto que vai ser disponível. Nós costumamos dizer um ditado lá no Sul que quem quer beber água limpa começa antes, né? Então, procurem antes, se capacitem, venham até os distribuidores. Aqui tem só distribuidor bom, que vai ter produtos, vai poder amparar e vai poder ajudar vocês a conquistar esse mercado. Que o que nós queremos fazer, claro, somos do comercial, é vender, né? E aproveita o Black Friday da Nexen lá, mas nós queremos, assim, incentivar vocês a vender a coisa certa, aproveitar os produtos, aproveitar as resoluções. Eu sempre digo assim, a 14300 é ótimo, porque quando você está amparado por uma lei, isso é bom. Está protegido, né? Está protegido. O problema é você fazer uma coisa sem estar amparado. Exemplo, inversor híbrido. Cara, nós deixamos de vender um monte de inversor híbrido. Mas é por quê? Porque não tem um amparo ainda, sabe, para poder dizer, não, vai lá e faz. Então, o voto é de otimismo, que vamos com tudo, o próximo ano vai ser magnífico, ele só vai ser pior do que o outro ano e melhor do que o anterior. Então, nós temos aí muita coisa boa. Isso é uma coisa importante, na hora que vocês forem escolher fornecedor, de escolher gente boa. Sabe por quê? Porque para esses caras aqui, se eles vão vender para vocês 5 milhões ou 4, não vai fazer tanta diferença do balanço dele. Então é melhor vender 4 milhões bem do que 5 milhões de todo jeito. Vocês estão entendendo mais ou menos? Perfeito, perfeito. Vocês estão entendendo a ideia? Então essa é a vantagem de você fazer, você ter isso na sua cabeça na hora de fazer venda. Não é todo cliente. Tem cliente que tem que ser demitido. Em todas as áreas. Tem cliente que tem que ser demitido. Tem negócio que não vai ser fechado. E tem fornecedor que não presta. Então, em todas as áreas. Tá? Então, eu acho que isso é muito importante. Isso ajuda muito o mercado. Perfeito. É a validação, né? Validar de quem que você está comprando. E para o cliente que você está vendendo. Eu digo a mesma coisa. Às vezes, nós optamos em não fazer um negócio. Como vocês, integradores, muitas vezes vocês têm que optar de não fazer aquela venda para aquele cliente. Porque o que acontece? O barato custa caro. Você queimou tua margem, queimou toda a tua margem. Primeiro problema que der, você já vai começar a se desesperar. Prejuízo. Então, às vezes é o seguinte, sabe quem regula o mercado? É nós. Nós estamos numa guerra aqui entre nós distribuidores, cada um querendo vender, vai mais barato.
Vocês lá, quando chegam com o cliente final, o cliente chega com 10 propostas e ele não quer saber nem que produto que é, E ele mais só uma quer coisa, saber né, então, preço. até para o distribuidor no seu o malvadão. Às vezes brigam para vender mais barato, às vezes é o preço que o cara tem, né? Cada um comprou no momento, cada um comprou de um fornecedor, cada um comprou de $1. Um embarque, $1, uma, sabe, tem, Então, tem assim, tudo. o cara vende o melhor que ele pode. Né? Isso é uma coisa importante também para o mercado saber. Que às vezes a diferença de preço de um distribuidor por outro é o time, é o estoque, é o dólar, é o frete, né? A disponibilidade. Exatamente. Vamos que o helicóptero está aquecido. Eu vou precisar dar uma voltinha de helicóptero, pessoal? Bom, A Edmond trouxe helicóptero também? não, a gente, Hoje não, a gente veio de avião comercial mesmo. Eu acho que nesse cenário, eu tenho certeza que nesse cenário que a gente está falando sobre qualidade, distribuidores e tudo mais, né, vocês percebem isso e vocês sabem que, não, vou apertar aqui, vou para um lado, vou para o outro e tal, enfim, pega a proposta de um, joga para o outro e vai cobrindo, enfim, chega uma hora que vai, né? Mas uma coisa muito importante é saber de quem está pegando, né, de quem você está comprando, a disponibilidade desses equipamentos, né, porque o que mais tem aí todo dia nasce um distribuidor, da mesma forma que vocês estão passando pelo cenário onde todo dia nasce um integrador e você fala, caramba, o cara é aventureiro, o cara está levando o projeto, o cara não tem nenhuma estrutura, né, enfim, vocês sofrem isso. Nós aqui também, no lado da distribuição, também sofremos, porque quando você tem pessoas boas, né, fazendo uma concorrência leal no mercado, é legal, bacana, né? Você sabe que você tem empresas boas, está concorrendo com boas empresas. Quando você tem empresas aventureiras no mercado, é um risco para nós na distribuição e um risco para vocês, porque envolve o nome do nosso mercado, então a credibilidade do nosso mercado, né? Então aquele negócio, me paga aqui que daqui 90 dias eu te entrego a mercadoria, me paga que eu vou te fazer o melhor preço, daqui 60 dias a mercadoria está aí. Tomem cuidado com isso, pessoal, tomem cuidado com isso, porque nós que estamos aqui desse lado, né, no back-end, vamos assim dizer, né, e vocês mais no front, o que mais a gente ouve é isso daí, né, nascendo distribuidores, né, e me coloca dinheiro na conta, a gente vai fazer, daqui 60 dias, 90 dias, e muitas das vezes estende para 120, 160, 180. Então tomem cuidado com isso, porque tudo isso envolve a credibilidade do nosso setor, né, e é algo que a gente tem que preocupar muito com isso, a credibilidade do nosso setor, para que desses 2% a gente consiga atingir aí 20%, 30%, 40%, que é o que eu acredito, segundo até estudos da Irena, né? Convido vocês aí a buscarem um pouco mais de informação. Até 2050, segundo estudos, a gente tem essa possibilidade de atingir até 40% do mercado, né? Então, a gente tem muita coisa para se fazer. Beleza? Acho que vai ter perguntas aí, né, Fabião? Não sei. O Breno fazer as suas considerações e a gente vai abrir aí. A gente tem direito a, segundo o nosso anfitrião, uma pergunta. Como é que a gente define quem vai fazer a pergunta? Quem levanta a mão primeiro? Só fazer a finalização. Ninguém então, quer fazer a pergunta. Aproveitar enquanto eles não fazem. Ela vai fazer a pergunta. Queria primeiro parabenizar todo mundo que despendeu do tempo para estar aqui, né, cara? A gente vê que poderia estar na rua vendendo aí, buscando mais cliente, mas está parando para vir até aqui, buscar conhecimento, tentar melhorar cada dia o dia a dia da empresa e falar para vocês confiarem realmente nos distribuidores que estão aqui, né? Não só fotos, todo mundo que está aqui presente fez um investimento alto para estar aqui, então assim, são empresas que vocês podem confiar que vocês vão ter bons negócios. Não vou fazer propaganda de Black Friday nem Black November, porque a gente tem preço bom o ano inteiro, né? Então não preciso fazer desse mês, mas basicamente é isso. Parabéns para todo mundo que está aí. Está disponível, está com o stand aqui. Quem quiser, tiver um tempo livre, passar lá para visitar a gente. Tem chopp, tem café, tem cachaça, que diz que o mineiro gosta, né? Então, tem bastante coisa aí para a gente poder bater um papo lá. Boa tarde, meu nome é Fernando Botelho, sou engenheiro eletricista. Eu estava lendo a Lei 14.300, eu só queria que vocês confirmassem se a minha interpretação está correta. De acordo com o meu entendimento, o limite, né, 6 de janeiro de 2023, o que ocorre? A lei fala em parecer de acesso, ou seja, então, a gente está falando o seguinte: a gente pode falar com o cliente que a gente pode aprovar um projeto
até o dia 6 e temos mais 120 dias para fazer a instalação. Ou seja, então, não é necessariamente 6 de janeiro de 2023, que é a data que começa a fazer vamos dizer, a tarifação. Além disso, na lei também fala um período de transição de mais 6 meses. Ou seja, de 2045, que seria os atuais, as pessoas que já têm um sistema instalado, passaria para 2031, salvo engano, até junho de 2023. Aí, a partir de julho, que seria efetivamente feita essa tarifação. Esse meu entendimento está correto? É que, na verdade, assim, as datas não estão corretas, né? A gente está falando sobre cada ano a gente vai ter uma porcentagem. Não vou me lembrar de cor aqui, começar em 18%. Se o amigo aqui puder, vai começar com 15%, exatamente, até que a gente possa atingir o teto. 2027, né? 28. Até 2028 que a gente possa atingir o teto. E sobre os pareceres, sim, né? Então você tem até o dia 6, né, para que você possa ter o parecer de acesso em mãos, né, para que depois você possa ter o prazo para execução. Né? Então, se porventura a lei vier a ser postergada, eu acredito, né, pela movimentação que vem acontecendo na Câmara dos Deputados, né, enfim, o setor todo engajado, bem como aconteceu no PL 5829 e tudo mais, eu estou percebendo um setor muito engajado e eu acredito que a gente vai conseguir postergar. Né? Então, o atual presidente aí, ele vai assinar, acho que vai ser uma canetada dele aí de repente, de transição de governo, mas eu acredito que isso vai acontecer. Se porventura ficar, né, se não assinarem ainda esse ano no atual governo, eu acredito que já no próximo aí não acontece. Né? Até o dia 7, exatamente, boa observação. Até o dia 7 para entrar com o pedido. Exatamente isso. Então, assim, o que é o importante? O importante é a gente se antecipar. O problema é que, como todo bom brasileiro, nós sempre deixamos para a última hora. Né? No dia 5, vamos lá colocar todos os pareceres. Vamos lá, pedir acesso, vamos que vamos. Né? Então... Exatamente isso. O que é importante, né, assim, não sei se todos aqui são de Minas ou de repente tem alguém de fora, mas o que é importante é você fazer uma análise, vocês mais do que ninguém, vai saber qual que é o time da concessionária para poder responder. Né? Então, assim, se você sabe que a concessionária tem um time de 2, 3 semanas, se antecipem a isso. Tem concessionária que você tem, às vezes, em uma semana, acabou, tá resolvido. Sabe o que a gente tá fazendo lá? Tem alguns clientes da gente, são mais próximos, mais estratégicos. Os caras ficam, não sei se vou, não sei se não vou. A gente tá metendo projeto pros caras, velho. Pois é, então assim, fiquem atentos a isso daí, porque esse negócio, a questão da data é muito importante para que você possa aí ter, entender qual que é o time e vender isso de maneira correta para o cliente. Porque se porventura a gente tem que pensar o pior cenário, é não ser postergado. E na verdade o pior cenário é o cenário que nós estávamos trabalhando até o mês passado. Né? Então vamos pensar que é isso. Então se porventura não for postergado, a gente tem que vender a melhor informação. Né? E qual que é a melhor informação? A correta. Então a gente olhar, se porventura ficar com dúvida, né? Procure, acho que todos aqui nós temos aqui condições de te ajudar nisso, né? Não só a Edmo, mas todos os demais. Então, procure para poder não ter essa dúvida. Tá, alô? Só um outro detalhe, porque a gente também tá corretíssimo pela interpretação. Você tem que ter o parecer de acesso aprovado até a data do dia 6, e você tem aí esses 120 dias, 180, 120 dias para poder instalar a usina. Agora, nós estamos lá na AMAR assinando muito contrato com o EPCista ou integrador que tem projetos, principalmente usinas, essas de solo, maiores para locação, que eles estão também, a concessionária que deu o parecer, está pedindo para ele, cara, não troque o equipamento, não troque nem a marca do cabo, para que não dá o risco do parecer dele, ele ter que fazer alguma alteração ou ter alguma reprovação, porque aí se tiver alguma alteração, eles não fazem. Então, aí ele perde tudo que tem para lá. Então, assim, a gente está assinando até contrato de fornecimento, garantindo exatamente o equipamento que ele está colocando no projeto do parecer dele, para que ele não tenha nenhum tipo de... mitigue o risco dele de ter o parecer, cair o parecer, entendeu? Então, é uma preocupação que tem que ter. Só dar uma dica antes do Fábio finalizar, né?
Acho que o ideal num cenário agora que a gente está se aproximando desse dia é que você venda os 2 cenários. Apresenta os 2 cenários para o cliente. Olha, se você fizer até esse dia, você vai ter essa situação. Passou desse dia aqui, você vai ter a partir de agora uma tarifação no fio B. Porém, isso não vai deixar de ser vantajoso, não vai deixar de ser um bom investimento financeiro com um retorno justo, né? Então, acho que o ideal a partir de agora é que sempre seja apresentado as 2 hipóteses. Até para não chegar em cima da hora e aí o cliente jogar para cima de você falando que a culpa foi sua. Então, acho que é a melhor ideia hoje no comercial aí. Perfeito. Vai lá no simulador do financeiro da Mari, já Isso, lá no meu simulador. Ó, pessoal. Pessoal, hoje agora a gente vai ter que encerrar, infelizmente. Eu vejo a carinha de triste de vocês, mas o nosso anfitrião aqui informou que o horário terminou, viu? E passa aí no stand da galera, tira dúvidas e tá todo mundo convidado para dar uma voltinha no helicóptero da Nexa.